Sorria, você está sendo filmado. Estou aqui com Rafael Ribeiro Rubro, autor de Âmago, Âmago. com a Core e a Coragem, E o mais recente, Vozes da Vila. Voz da Vila. Esse livro aqui é sobre a vila mesmo? É sobre Goiás? E isso, sobre a vila, sobre a nossa Vila Boa, cidade de Goiás. Isso. São sonetos, fala um pouquinho da vida da cidade, da história da cidade, as coisas de Goiás, gastronomia, nosso patrimônio, cultura, enfim, fala um pouquinho de Goiás. Interessante. Olha só, e a capa é uma daquelas belas paisagens goianas. É a rua da Cambaúba, a famosa Rua da Cambaúba. Você nasceu em Goiás? Nasci em Goiás. Nascido e criado. Exatamente. E, quer dizer, você conhece todos os becos, né, de Goiás, né? Então, quer dizer, quem conhece beco, conhece a Cora, né? E esse livro aqui é um livro comemorativo, não é? Sim, esse aí foi com a Core e a Coragem, uma brincadeira com esse trocadilho famoso, comemorativo no jubileu dos 120 anos de nascimento de Cora. Né? Em 2009, publiquei esse livro, ele tem 120 quartetos, né? 120 quadras, exatamente... Um para cada ano. Exatamente, em alusão, né, aos 120 anos de Cora, uma homenagem à nossa poetisa maior. Ah, fantástico. Leu pra gente? Leio sim, deixa eu pegar Vai lá, página 35. 35? É. Não, página 42, que é a 42, resposta para a vida, o universo e tudo mais. Vamos ver o que sai aqui. A 42 é uma ilustração, mas aqui, um lampião enraizado. Eu que fiz esses desenhos também. Foi? A desenha também? Desenho, legal. Arrisco. Então 45 então. Então vamos lá. E aqui tá um pedacinho de porque teve alguns poemas de Cora que eu fiz uma releitura breve aqui. Então aqui vai pegar um pedacinho do poema do Prata Azul Pombinho aqui. Né? Então tá no meio da historinha aqui. Talvez nossos amigos aí não vão ficar contextualizados. Mas deixa eu pegar aqui, antes dessa, 40... Aqui é contando do bolo, ela fala do bolo, do armário, que o bolo ficava lá em cima escondido. Era só para as visitas e as crianças, ela ficava sonhando com o bolo lá em cima. Então é muito legal esse. Mas aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Escolhe um vocês, que eu acho que eu coloquei numa página que não é. Só que aí, olha aqui. Rapaz, é elegante. Não. Para vir falar com o presidente da UB, né? Então, aqui, ó. Não, deixa eu vir para a parte final dele, que aí ela traz já umas mensagens de exaltação da nossa poeta. Aqui, ó. Deixa eu pegar esse... Vens dos primórdios das eras, arraiga-te ao princípio, e habitas as épocas pósteras e o espaço ao fim e ao início. Vives muito forte ao presente, falas com os novos. Toda a juventude te sente, conversas com os povos. O teu cantar regional difunde-se na terra, tornando-se universal, e ao longe reverbera. Gerações que hão de vir, das que ainda vão nascer, tua música irão ouvir e sentir e viver. Aninha, eu, menino infante, de ti recebo vida. Tua palavra fecundante fica em mim cativa. Eu sou um menino verde que mora em teu quintal. Bebo tua mina com sede e brinco no parreiral. Dou pulo pro teu quartinho, converso contigo. Na volta ganho um beijinho e um doce de figo. Cantou o trabalho e a luta e muito trabalhou. E seu labor, amor e busca, ela eternizou. Verso, ar, água e chão da roça, que nasceu do teu ventre. Estás escrita na rocha. Cora, tu és para sempre. Como que a cidade lida com o mito Cora Coralina? Olha, Cora, na cidade de Goiás, ainda é uma figura meio controversa, meio polêmica, né? Sim, aí que eu queria chegar. Né, que a despeito da obra maravilhosa que ela tem, que é incontestável, tem realmente algumas discussões exatamente no quesito que você falou, e no mito, né, que foi criado. Então, na cidade, algumas pessoas, não sei se por despeito, se por inveja, né, pessoas até mais antigas que conviveram com ela. Comprou doce dela. Aí falam algumas histórias, mas né, alguns dizendo da personalidade dela, que não era muito agradável, falando mal dela, né, dizendo que não recebia bem. Enfim, tem essas facetas. Muita gente fala da questão pessoal dela também, o fato de ela ter fugido
com um homem, né? Que na época era considerado complicado, casado, né? Fugiu para São Paulo. Então tem essas nuances em relação à vida pessoal dela, que as pessoas ainda gostam de falar, mas ao meu ver totalmente sem cabimento e que inócuas, porque não vem ao caso, porque isso em nada, né, interfere na magnitude da obra que ela deixou, né? E que, embora eu não tenha conhecido Cora, conheço ela por meio da obra dela, e é uma obra assim, magistral. Eu sou suspeito para falar, que admiro muito não só a poesia dela, como a mensagem que ela deixou, né? De uma mulher forte, de coragem, de fibra, À frente do tempo. à frente do tempo, apaixonada pela vida, e que nos dá essa injeção de ânimo, né? De vitalidade. Aquela senhorinha, a gente vê as entrevistas dela, quase 100 anos de idade, e é um tapa na cara dos jovens de hoje, né? E a gente tem que aprender muito com Cora, até hoje, ela segue nos ensinando. Sim. Então, no caso, você acha que a cidade tem essa relação dúbia com a Cora, mas Sim, mesmo sim, hoje sim. isso não se resolveu? Você acha que... Sem dúvida ainda existe na cidade, existem esses comentários, sempre se fala de Cora, sempre vem alguém querendo falar um ponto negativo da vida pessoal dela, da personalidade dela, fala que algumas coisas criadas pelo mito não correspondem com a realidade. Ah, isso aí depois que ela ficou famosa, inventaram isso, inventaram aquilo e tal. Enfim, sempre tem esses comentários, mas de muita gente que sequer leu uma página de Cora. Porque às vezes nunca leu nenhum poema de Cora, né? E só fala da questão... O seu livro tem 10 anos, né? Esse já tem 10 anos, né? Ano passado completamos 130 anos dela. Exato, eu ia chegar nisso, né? Agora é o outro jubileu, né? Como que foi as comemorações, né? Dos 130 anos? Houve alguma coisa, algum movimento na cidade? Sim, teve vários dias de comemorações. A filha da Cora, Dona Vicência, esteve lá. Grande figura. Grande figura, pessoa muito querida, que eu tenho um apreço, um carinho assim, imenso por ela. E ela é muito generosa, muito afetuosa comigo e com todos, muito amiga. E aí teve as comemorações, né, com a participação não só da Dona Vicência, como de outros familiares também, né? E também com presença de autoridades, o governador do estado esteve, foi lançado o ano Cora Coralina, pelo governo do estado, que vai até agosto deste ano. E aí teve momentos culturais, momentos festivos, alvorada na casa da Cora, com a banda da PM, da Polícia Militar, né, que sempre tem, né, já há vários anos. Então foi um momento assim, teve o dia do vizinho, né, que é o aniversário dela, o corte do bolo, a partilha do bolo do vizinho que ela criou esse dia, né, lá no Largo do Rosário, que é bem tradicional também. Enfim, foram dias muito festivos, em que a alma da cidade fica mais alegre, né, tem aquele sentimento de partilha, de amizade, que representa uma das facetas de Cora, né? Ela era muito apaixonada pelos vizinhos e pela fraternidade humana, e ela consegue, né, décadas após a sua morte, deixar esse legado para nós também, além de sua obra. Você é presidente do Gabinete Literário, né? Exatamente, Gabinete Literário Goiano. Isso, que é a biblioteca mais antiga do estado, né? Exatamente. Primeira biblioteca coletiva do estado de Goiás e a primeira biblioteca coletiva do Centro-Oeste. Qual é a história dessa entidade? Então, o Gabinete Literário foi fundado em 10 de abril de 1864. No ano passado, 2019, nós fizemos várias atividades comemorativas, atividades culturais, solenidades, em alusão, né, em celebração desse jubileu de 155 anos do Gabinete Literário, que é uma instituição que foi criada, né, um papel vanguardista, né, em 1864, quando ainda éramos província de Goiás, né, que foi criada com esse papel de catalisador da leitura, de circulação do livro. A função é época. essa? Sim, porque era um gabinete de leitura, né? Sim. Os associados pegavam livros de empréstimo, faziam a leitura, devolviam, e isso na época foi seguindo tendências de outros gabinetes que existiam, como o Real Gabinete Português de Leitura, do Rio, tinha também no Nordeste já, em Recife, enfim. Então o Gabinete Literário Goiano foi uma instituição vanguardista, importantíssimo na criação de um projeto até educacional para o estado de Goiás. E esse acervo inicial ainda está lá? Sim, nós temos o acervo, né, preservado, na verdade lutando para manter preservado. Né, a gente que de vez em quando aparece alguém dizendo que tem que queimar, aquela coisa infelizmente toda, né? Eu já ouvi isso, né? São coisas que nos deixam... Essa papelada velha aí e tal. Que você fica perdendo tempo cuidando desse bando de livro velho? Tanta coisa pra fazer, você fica perdendo tempo com isso. Menino novo igual você, jovem, que fica perdendo tempo com esses livros velhos, esse bando de coisa velha? Aquela famosa perguntinha, né? De infelizmente quem é pobre de espírito. O que você vai ganhar com isso? Né? Mas para nós a cultura é um sacerdócio, é uma missão, como você aqui, né? Sim. É algo que
que além, né, vai além das pequenezas da vida. E né? por falar em pequenezas da vida, né, o que nos salva disso é o que nós temos no nosso âmago, né? Isso. Qual foi a sua formação literária? Como que você foi parar nessa vida de escritor, de poeta? Então, primeiro que eu sempre amei leitura. Desde criança eu fui muito, minha mãe é professora, eu sempre fui, na escola também eu sempre fui muito estimulado no mundo da leitura. E é o que eu costumo dizer, até no meu primeiro livro tem um poema que a gente fala, na verdade no primeiro, no último, só escreve quem namora com a leitura, né? Não só leitura de mundos, nunca, leitura de... Não só leitura de livros, mas leitura do mundo, Sim. né? Então, assim, eu comecei na escrita, na verdade, pelo germe da leitura primeiro, né? E eu acho que a gente nunca fala assim, eu vou ser escritor. Eu acho que a gente se descobre escritor num dado momento você vê que você está escrevendo. Mas você não é uma coisa de proposta, eu vou ser escritor. Embora tenha alguns que pensem dessa forma. No meu caso, como a poesia veio de uma forma tão natural e autêntica, né? Como a Cora fala, também em mim veio dessa forma, né? Um impulso criativo incontrolável. Quando eu me vi, eu estava já com várias coisas escritas, vários poemas escritos, né? E me vi escritor, me descobri escritor, mas não de propósito, eu quero ser escritor. E o que você lia quando era menininho, na sua formação? Eu li muitos livros, né, de literatura infantil, de poesia infantil. Sim. Era mais aí também. E de histórias também, livro de contos, fábulas. Na própria escola, eu estudei no Colégio Santana, das escolas mais tradicionais, né, do estado, que me estimulou muito, né, na parte da leitura e da escrita. Inclusive, meu primeiro poema eu escrevi no Colégio Santana. Está publicado? Está no meu primeiro livro, aos 9 anos de idade. Olha só. Um poeminha singelo, para variar, sobre a cidade de Goiás. Rambo, hein? Pois é, mas... E os autores que te influenciaram, que te formaram, assim, que você... Tirando a Cora Coralina, obviamente, que tem com certeza. uma importância grande na sua obra, na sua visão de mundo e tal. Mas fora ela, quem te ajudou a formar? Olha, assim, eu diria que na literatura nacional me influenciam e inspiram muito Drummond, com certeza. Grande né? mestre. Eu não vou separar entre estadual e nacional, vou falar em geral, mas aqui, né, também no estado. Os poetas estaduais, municipais, né? Exato, Augusta Faro também, Faro. que é uma grande poetisa que eu admiro muito. Sim. Uma contista espetacular. Machado, né, de Assis, né? Genial, né? Impossível não se sentir tocado e pela genialidade de Machado, na poesia também? pelo texto dele. Ou mais na prosa? Mais na prosa também. E você escreve prosa? Escrevo contos, artigos, crônicas também. Eu escrevo para jornal já há 10 anos. Pro Diário da Manhã há 10 anos, mas sim, comecei escrevendo para jornal aos 14. Isso. E na prosa? Qual é a diferença da sua prosa com a sua poesia? Você saberia dizer? Eu até conseguiria dizer um ponto assim que é o principal, porque na poesia eu sou outro que influenciou também demais, Fernando Pessoa, assim, não posso me esquecer aqui. Mas assim, Qual deles? É que ele era tanta gente, né? Pois mas o que mais me influenciou do guardador de rebanhos é Alberto Caeiro. Alberto Caeiro, sem dúvida. Sim, pela singeleza. Que tem muito a ver com Goiás, né? Claro, demais. Aquele ambiente rural, né? Sim. Bucólico, né? O Alberto Caeiro, para mim, é o que mais me toca. E então, assim, respondendo a sua pergunta da diferença, até Fernando Pessoa fala que o poeta é um fingidor, né? Nele mesmo viveram várias pessoas, né? Em uma pessoa. Mas assim, na poesia eu realmente extravaso o sentimento, a dor de existir, as dores da vida, as minhas paixões. Enfim, a poesia em mim é algo muito encarnado mesmo, assim, ela é muito profunda, entranhada no meu ser, no meu âmago, né? Inclusive aqui é uma brincadeira, tem gente que fala, você escreveu errado, né? Porque tá aqui, esse livro, o meu primeiro é âmago. Você escreveu errado, não é âmago. Não, mas aqui foi uma brincadeira com as palavras, né? O poeta gosta de brincar, né? De fingir de brincar. Então aqui eu misturei âmago com amo Goiás. Então é amogo. Amogo. No âmago, né? Na essência, no cerne. Eu fiz essa brincadeira, né? Então, porque esse livro aqui foi o meu primeiro, e ele é sobre Goiás, foi no tempo que eu morei em Goiânia, a primeira vez que eu mudei da minha terra, vivi a vida inteira em Goiás, e eu vim para cá para estudar,
Então aí a poesia brotou assim naquele sentimento da saudade, da Por terra. isso, né, Amo Goiás, a, amo. a Isso. capa, né, é uma semente brotando. E de uma janela de Goiás, né? Aqui Sim. as raízes tomando conta da janela, né? Então, assim, isso aqui também foi um desenho que eu fiz. E aquele da capa da Cora, aquela carinha da Cora eu que fiz também. Às vezes eu dou uma desenhadinha, essa carinha dela eu que rabisquei. Ficou bem legal, né? Foi só rabisco. Você disse que veio para Goiânia estudar. E aí, concluindo, sim. sim, na prosa eu já sou mais vendo a realidade dura da vida mesmo. Às Sim. vezes crítica social, Sim. às vezes eu gosto muito de escrever sobre cultura também, escrevo sobre situações ácidas mesmo da sociedade, do convívio, enfim, eu escrevo bastante sobre isso. Sobre literatura também escrevo. Então, mas na poesia... Crítica, né? Eu gosto muito dessa parte de crítica também. E na poesia é essa coisa entranhada mesmo, assim, Sim. Você disse que veio estudar em Goiânia. Você fez Direito, não é isso? Eu vim, na verdade, para o ensino médio. Sim, para o ensino médio. Eu fiz ensino médio aqui, passei na Faculdade de Direito da UFG lá em Goiás e voltei para voltei para Goiás e até hoje estou lá. Então, mas a minha pergunta é, qual a relação possível entre poesia, literatura e o direito? Você faria alguma? Sem dúvida, com certeza. Inclusive, na época da faculdade, eu tinha um amigo, um grande amigo, que falava assim, né? Porque tem gente que acha que as coisas são estanques, né? Sim. Cada um no seu quadrado, da sua caixinha, né? Sim. E falou assim, aí como sabe que eu gostava de poesia, tinha publicado o primeiro livro, inclusive foi no ano que eu entrei na faculdade, se não me engano, foi no ano que eu entrei porque é o primeiro livro. E aí falou assim, não, o que você está fazendo em Direito? Você tem que fazer letras. E aí eu até isso, na época, me mexeu comigo um pouco, eu fui refletir, né? Mas depois, amadurecendo essa reflexão, eu vi que tem tudo a ver, né? Inclusive nós temos grandes juristas que são poetas. Sim. E uma coisa que eu aprendi com um juiz do qual fui assessor ainda durante a faculdade, que ele falava o seguinte, quem só sabe direito nem direito sabe. Então, ótimo essa. Exatamente, e ele é apaixonado em literatura. Então nessa pergunta que você fez, como que se complementam? Eu acho que, primeiro, a minha profissão é a palavra, tanto como advogado, tanto como escritor. Né? Então, eu acho que a principal relação é essa. Né? Ao dizer, inclusive, de Fernando Pessoa, meu universo é a língua portuguesa. Né? Foi Pessoa mesmo, né? Acho que sim, isso. sim. Me perdoe se eu estiver equivocado. Não, acho que é. Então, assim, o meu universo é a língua portuguesa também. Tanto né, como na profissão de advogado, como de escritor. Que não é uma profissão, mas é uma paixão. Sim. Então, o primeiro ponto é esse. E depois que eu acho que a literatura, ela confere uma luz na interpretação do direito, das durezas da vida, das lides, né? Que é tão marcada por conflitos, né? O direito vem aí para disciplinar os conflitos na sociedade, e a literatura traz luz, se não diretamente, né, na lida diária, mas pelo menos para fim de reflexão, de pensar o direito. Né? Eu vejo a literatura como uma luz através da qual eu posso ver o direito, posso ver a minha atuação, e ela traz também, embora fale também da realidade, mas a literatura enquanto arte da palavra traz um alento, uma leveza, né, para as durezas da vida, para esses conflitos da vida. Se não, talvez, de forma, vamos dizer assim, para nos amansar, porque a literatura também às vezes é dura, né? Tem que ser, né? Às vezes também nos mexe com a gente, nos sacode, mas... Tira do centro. Com certeza. E se não, então, para essa função, assim, vamos dizer, hedonística, só de prazer, ou de amansar, de trazer paz, também, por que não, para reflexão, né? Para nos pensarmos enquanto, né, aplicadores do direito, enquanto escritores, enfim, enquanto... Eu acho que a literatura, ela traz luz em qualquer lugar que se coloque. Então, para mim, literatura e direito tem tudo a ver. Perfeito. Né? Não existe nenhuma dissonância, nenhum divórcio entre as duas. Toda profissão precisa de literatura, né? Então, para fecharmos aqui, tem aquele livro, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, em que ele fala sobre as pessoas que se tornam livros. Né? Então, a pessoa decora num mundo em que o livro é proibido, a pessoa decora o livro e se torna aquele livro, já que o livro em papel é proibido. Então a pessoa se torna o livro, torna-se o homem livro. Rafael, se você tivesse que se tornar um livro, que livro você seria? Nossa!
eu vou no primeiro que me veio à cabeça, para não ficar pensando, enrolando aqui entre Psicologicamente é o mais correto. Né? eu vou ser bem honesto, o primeiro que me veio é O Pequeno Príncipe. Ah, é uma boa. Que eu acho que, embora seja singelo, é um livro que traz uma mensagem belíssima. Sim. Não, e é um livro, inclusive, subestimado, né? Porque em um certo momento virou o livro das misses, tal, Pequeno Príncipe. Mas é um livro fantástico, belíssimo, muito simples. E lembre-se, fazer o simples é muito difícil. O simples é muito difícil, né? Exatamente. É o último grau de sofisticação, é o simples, como dizia Da Vinci, né? Exatamente. Então vamos para B612, o planeta do Pequeno Príncipe. Até mais! Até mais, um beijo, pessoal, abraço!